Gente, eu gostaria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje eu gostaria de construir, junto com vocês, uma visão mais legal, uma visão mais missióloga. Um grande missiólogo alemão, ele diz, o nome dele era Martin Koller, ele diz que a missão é a mãe da teologia. Gente, uma das cartas mais fortes e mais potentes do Novo Testamento, sem dúvida, é a carta de Romanos. E se você observar, Paulo, na carta ao Romanos, do capítulo 1 até o versículo 11, a impressão que nós temos é que Paulo estava construindo algo. No capítulo 1, ele fala sobre a justiça de Deus. Do capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé. E do capítulo 4 ao capítulo 8, Paulo vai tratar de um assunto muito importante, que é a libertação do pecado e a natureza da vida cristã. Só que no versículo 12, Paulo começa a construir algo sobre um fundamento muito forte, muito potente e muito profundo. Paulo começa então a construir algo e ele usa assim uma preposição que isso mexe muito comigo, que nos dá uma visão muito clara do que Paulo queria dizer aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: rogo-vos, pois... Gente, eu acredito assim que Paulo estava dando assim o máximo de ênfase para a pessoa entender aquilo que ele queria dizer a partir desses momentos. Ele diz: rogo-vos, tudo que eu disse, tudo que eu estou falando aqui, eu só estou construindo algo, na verdade, eu só estou criando uma fundação para mostrar para vocês algo muito importante. Vocês entenderam que ele usa duas palavras aqui? É isso que eu queria falar com vocês hoje nesse programa Povos da Terra. Ele usa a palavra sacrifício e depois ele usa a palavra vivo. Gente, imagina só como que isso foi bombástico na época. Uma época onde as pessoas literalmente sacrificavam animais nos templos. Uma época onde as pessoas, para remissão e pelo perdão dos pecados, eles apresentavam algum animal que era sacrificado ao templo, para aquele animal de alguma forma fazer com que os pecados daquelas pessoas fossem perdoados. Aqui no Nepal, nós temos um ritual aqui que mexe muito comigo, que é todo o final do ano, às vezes cai em setembro, às vezes cai em outubro, mas tem um ritual aqui que é muito danoso. É muito estranho ver. É um ritual que eles fazem, que eles sacrificam mais de 1 milhão de animais. E desses animais eles sacrificam da seguinte forma: eles cortam a cabeça desses animais para que o sangue desses animais sejam derramados. E os nepaleses acreditam que através daquilo os pecados dele estão perdoados. Hoje a gente tem várias organizações que estão aqui no Nepal e tentam barrar essa barbárie. Porque é um animal que está ali e de repente eles cortam a cabeça desse animal e esse animal morre. E assim, é muito estranho ver isso. Hoje, no século que nós vivemos, no ano que nós vivemos, é muito esquisito ver isso. E os nepaleses, eles usam esse ritual para falar com as pessoas assim: tudo bem, todos os pecados que vocês fizeram até agora estão perdoados. Ano que vem vocês voltam novamente e novamente sacrificam os animais, que geralmente são cabritos, que eles sacrificam, para então eles terem a remissão dos pecados deles. Esse festival se chama Dansei, até uma concordância, até uma coincidência verbal com o Dansei que nós temos no português. Mas o festival aqui se chama um festival Dansei. E o que eu quero dizer? Lógico que isso é uma das coisas mais fantásticas que nós temos para falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e dizer para os nepaleses: olha só, vocês estão sacrificando, mas Jesus, ele morreu na cruz, ele já pagou o sangue dele. Isso é um ponto de ligação assim com o evangelho assim muito legal, muito forte, que a gente pode literalmente falar de Jesus e apresentar Jesus para esse povo assim e usar esse festival que eles usam. Mas hoje eu não quero muito entrar nesse contexto nepalês. Eu quero falar um pouquinho sobre o sacrifício vivo, o que Paulo realmente queria dizer aqui, ou talvez de uma forma que a gente possa trazer para o contexto missionário atual. Paulo, ele diz que as pessoas precisavam, nesse momento aqui, apresentar o corpo delas, apresentar a vida delas como um sacrifício vivo. Gente, olha que interessante. Naquele momento ali, as pessoas precisavam entender que elas estavam mortas, mas também estavam vivas.
O que Paulo está dizendo aqui é, peraí, vocês morreram para o pecado, mas estão vivas para Deus. E quando a gente fala sacrifício, eu gosto sempre de trazer esse contexto, nós estamos falando de pessoas que já morreram para uma vida que não compete mais a elas. São pessoas que morreram para os pecados, são pessoas que não têm mais uma ligação com um contexto de vida a qual Deus não tinha para ela antes. Então vocês têm que entender que eu estou rogando, diante de tudo que eu disse, diante de tudo que eu escrevi para vocês, eu rogo-vos, pois, para que vocês apresentem a vida de vocês por sacrifício vivo. Gente, é interessante quando a gente fala de sacrifício, porque a gente pode olhar e entender que o morto, ele não tem vontade própria. O que Paulo está dizendo aqui é que vocês agora estão mortos para as suas próprias vontades. Estão mortos pelos seus pecados. Estão mortos para tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque vocês agora são um sacrifício. Com o sacrifício que vocês são sacrifícios de mortos, de pessoas que já morreram para tudo aquilo que não compete mais a vocês, mas vocês estão vivos para a vontade de Deus, para aquilo que Deus realmente quer para a vida de vocês. Então, meu irmão e minha irmã, hoje eu gostaria que vocês entendessem isso, entendessem que o plano de Deus na nossa vida é um plano para pessoas que são pessoas que já morreram para o mundo e agora querem viver um plano de Deus. Eu vejo muitas pessoas que querem viver uma vida dualista, uma vida que tem a mesma capacidade de viver uma vida do contexto que ela vivia antes, do velho homem, uma vida que não compete mais a ela, mas também quer cumprir com o propósito a qual Deus tem para a vida delas. E não tem como você unir essas duas coisas. Por mais que nós ainda não estamos ali deleitando do Senhor, por mais que ainda a gente respira, nós precisamos entender que nós já estamos mortos. Isso é muito profundo, porque a nossa vida como cristã é uma vida que tem um propósito de agradar a vontade de Deus. E da mesma forma que nós temos um propósito de agradar a vontade de Deus, nós precisamos entender que nós estamos mortos para as nossas próprias vontades. Diante de tudo que Paulo escreveu, Paulo diz assim, gente, olha só, presta atenção. Vocês são justificados pela fé. Vocês fazem parte, olha a justiça de Deus. Olha a remissão dos vossos pecados. Olha a profundidade de tudo que Jesus e que Deus fez por vocês, por intermédio de Jesus. Vocês já são mais do que vencedores. Vocês já têm aqui uma base sólida para entender que vocês estão mortos. E a vida de vocês tem que ser apresentada como vida morta, mas também é uma morte que é um sacrifício. O sacrifício é aquela vontade, aquilo que Deus tem para você, é você entregando a sua própria vida, é você entregando algo. Os animais aqui no Nepal, quando eles são sacrificados, eles vão porque alguém está levando eles. Eles não têm opção. Eles não morreram porque eles caíram. Eles não morreram porque aconteceu algum acidente. Eles morreram porque eles foram forçados a morrer dessa forma. Para que os nepales, acreditem que através daquele sacrifício, esses animais, de alguma forma, o sangue daquele animal lavou o pecado deles. Gente, isso é algo extremamente magnífico de falar, porque, lógico, remete àquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Mas hoje eu gostaria de falar com você o seguinte, porque a nossa vida é uma vida de sacrifício vivo todos os dias. O que Deus tem pra gente é isso, é esse sacrifício vivo todos os dias. Por quê? Porque nós vamos apresentar para Deus o nosso culto racional. Isso nos mostra que a gente participa de algo. Nós somos participantes. Nós somos pessoas que, por mais que nós já estamos mortos para muitas coisas, nós estamos vivos para Deus. E essa vida que nós temos hoje é uma vida que nos faz participar de um culto ao Senhor todos os dias. E, gente, eu quero fazer um link em missões. Você precisa entender que o que Paulo estava dizendo aqui é que tudo o que Jesus fez, toda a justificação,
toda a justiça de Deus, toda a remissão dos nossos pecados, toda a aliança que nós temos com o Pai, isso nos faz participantes. Meu irmão, aquilo que Deus tem pra gente é nosso por direito, porque nós já morremos e morremos junto com Cristo Jesus. Mas hoje nós precisamos entender que nós participamos de algo. Por isso que o culto é participativo. Porque você não pode ser um telespectador ao sentar no banco de uma igreja e assistir o culto. Não! Você tem que entender que você participa disso também. Porque o que Paulo está dizendo aqui é para todas as pessoas entenderem que vocês precisam apresentar a vida de vocês por sacrifício vivo, porque vocês participam de algo, de um culto racional. Não é só você ir para um culto no final de semana, meu irmão. Você tem que entender que você é participante daquilo todos os dias, e a sua vontade, os seus desejos estão mortos. Aquilo que você quer está morto. Você não pode pensar somente que você é apenas um telespectador. Você é um participante. Você participa também do culto ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo para a gente aqui. E hoje eu gostaria que você refletisse a respeito disso e que você entendesse que as suas vontades, elas não pertencem mais a você. Pertencem a Deus. Porque você já foi morto. Você foi morto para o pecado, mas agora você vive e vive para Deus. Então, diante de tudo, tamanha revelação que nós temos, diante de tudo que Deus fez na nossa vida, diante de tudo que nós possuímos, diante de tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, a gente precisa entender que a construção da nossa vida precisa ser baseada nisso. Entender que o que Deus tem pra gente, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, aquilo que Deus tem pra nós, o nosso propósito, aquilo que realmente a gente tem. Meu irmão, na verdade a gente não tem nada, porque tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Porque a gente já é um sacrifício vivo. Não somos mais vivos. Somos mortos. Mas a gente vive porque Cristo vive em nós. Então reflita sobre isso. Reflita sobre a sua vida, a sua participação. Porque eu e você somos participantes de algo muito maior que nós. Que Deus abençoe